Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Estamos felizes de estarmos aqui. Foi uma semana um pouco turbulenta, mas com muitas vitórias, graças a Deus. E o estudo de hoje é uma bênção. Fala sobre o soar da trombeta, da sétima trombeta. E antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, maravilhoso, misericordioso. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrame sobre nós o teu santo e bom Espírito e que possamos, Pai, falar aqui tudo o que vier de ti. Por favor, perdoa as nossas faltas e pecados e nos justifique perante ti através de Jesus Cristo. Fica com cada ouvinte que estiver assistindo este estudo e abençoe a ele e a sua família. Fica com a Simone, com Elias, em todas as suas dificuldades, e fica conosco também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, ele traz, logo no início ali, né, 3 grandes linhas proféticas, que são as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. E esses 7 são blocos, né, que vão desde a época apostólica até a época da segunda volta de Jesus Cristo. Então, ao estudarmos essas linhas proféticas e ao empilharmos elas, 1, 2, 3, a gente tem um quadro, né, que, acrescentando as linhas de Daniel, traz uma visão bem mais completa da história humana, como Deus revelou sobre esses aspectos que estão aí na profecia, antes que acontecesse, que faz com que os seus servos tenham fé nele e possam manter a chama da esperança sempre acesa. A mensagem para as 7 igrejas é uma mensagem do ponto de vista assim, religioso. Então, são linhas proféticas da interpretação religiosa, do aspecto religioso da história. Os 7 selos é aspecto mais civil, os grandes eventos, a gente já estudou aqui. E também tem as 7 trombetas, que são 7 juízos, e complementam a visão anterior. Não é muito fácil interpretar essas trombetas, não. Tá? Mas, considerando as expressões bíblicas como elas já foram usadas no passado, e considerando também a interpretação das igrejas e dos selos, você complementa ali um comentarista ou outro, vai te ajudar a ter uma ideia de como essas trombetas são interpretadas. Eu já adiantei, né? São juízos. Uns dizem assim, olha, são juízos sobre o Império Romano. Outros dizem assim, olha, o primeiro juízo ele já começa sobre o povo de Israel, naquela contexto que eles rejeitaram a Cristo, aí veio o Império Romano e destruiu Jerusalém. Ali já seria o cumprimento da primeira trombeta, que fala assim, sobre ervas, né? Como é que diz lá? Apocalipse, capítulo 9. Diz assim... O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Tá? Então aqui o anjo tocou a trombeta e choveu pedras, fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então terça parte, um juízo parcial. Tá? Esses juízos eles acontecem no fluxo da história, não é aquele juízo das 7 pragas. Tá? São eventos que Deus permitiu que acontecesse na história,
das próprios movimentos realmente das grandes guerras, das coisas assim que afetavam a humanidade, traziam tristeza, morte, sofrimento, mas eram parciais, tá? E a linguagem é figurada, os símbolos estão ocultos ali, e se você mantiver os limites, que é a era apostólica e a volta de Jesus Cristo, tá? E fazer o paralelo nos grandes períodos, como foi feito nas 7 igrejas e nos 7 selos, você vai enriquecer a sua visão sobre as fases do mundo até que o reino venha a fazer parte de Deus. O reino do mundo veio a fazer parte de Jesus Cristo. É o tema da 7ª trombeta. Eu queria chamar a atenção também que a visão introdutória às 7 trombetas é uma visão do santuário, aquela visão em que o sacerdote ele pegava aquele incenso, né, folhas aromáticas moídas, e colocava a cinza, queimava e subia aquela fumaça. E ali fala que subia com as orações dos santos, mostrando o quê? Que o símbolo daquelas substâncias aromáticas ali sendo queimadas representam as orações dos santos. E o odor agradável representa os méritos de Cristo, porque as nossas orações elas chegam a Deus pela intercessão de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ele sobe aos céus, que ele é introduzido como o sumo sacerdote das coisas concernentes a Deus, ele começa a interceder pelos santos. Então, logo que Jesus Cristo começa o seu ministério, ele já começa a interceder. Tá? Ele intercede pelos santos, e aqui mostra que tocam-se trombetas de juízo, que cai sobre partes da humanidade. Quando você está terminando a 7ª trombeta lá, tem uma visão que fala assim: abriu-se o santuário de Deus e viu-se a arca do concerto. Vocês lembram quando Jesus Cristo morreu, que o véu se rasgou lá no santuário de Jerusalém, de alto a baixo, rasgou, e que aquilo ali simbolizava que todo aquele sistema simbólico tinha perdido significado? Essa cena no final da 7ª trombeta, mostrando que você consegue ver a arca do concerto lá dentro do lugar santíssimo, mostra que o serviço de Jesus Cristo de intercessão, de juízo e de salvação terminou. Aí, na sequência, é a volta dele para estourar o cativeiro e salvar o povo dele, tanto os que estão mortos quanto os que estão vivos, e levar para o céu. É o arrebatamento, no final da 7ª trombeta. A lição de hoje, o contexto dela é o soar da 7ª trombeta. A gente vai estudar o final desse conjunto de blocos de 7, que é chamado de 7 trombetas, que representa um acontecimento no final da obra do ministério de Jesus Cristo no sumo santuário celestial. É isso, né? Isso, muito bom. Então, José, que eventos sucederiam no tempo da 7ª trombeta? Tá. Então a gente vai ter que ver o texto da 7ª trombeta, né? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Do versículo 15 até o versículo 19. Vou ler. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, Amém. e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas,
aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso. Então aqui o sétimo anjo é o último deles. Tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo. Quando Jesus Cristo esteve aqui, ele falou assim: meu reino não é desse mundo. Agora aqui na sétima trombeta ele fala assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Esse aqui é quando ele vem tomar posse do reino do mundo e destruir os ímpios. A volta de Cristo é o sétimo juízo. O juízo da sétima trombeta. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é a pedra, lembra Daniel 2? Ele é a pedra que tromba nos pés da estátua, que eram formados de partes de ferro e em partes de barro. Eu estou fazendo com você um paralelo entre a sétima trombeta e o último evento lá, penúltimo evento de Daniel 2. Tá? Depois, no versículo 18, fala assim, ó, na verdade as nações se enfureceram, nações enfurecidas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial não são enfurecimento de nações? Terceira Guerra Mundial que está para vir aí não são enfurecimentos das nações, as nações querem brigar, querem fazer guerra, etc. Chegou, porém, a tua ira. Chegou a ira do Cordeiro. Olha lá. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. A tua ira, tempo para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas. A parte do julgamento na qual é entregue o prêmio, tá? Aos que tinham sido mortos. Jesus Cristo vai ressuscitar os dele para conceder o prêmio, o galardão, a recompensa aos santos, aos que temem o teu nome. A promessa de Jesus Cristo de ressuscitar dentre os mortos vai se cumprir aqui no contexto da sétima trombeta, tanto pequenos como a grandes, e para destruir os que destroem a terra. Lembra o sexto selo, que fala que vai haver, olha lá, recolheu-se o sexto selo, né? Recolheu-se o céu como um pergaminho quando se enrola, e os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes. O último terremoto vai abalar toda a estrutura da terra, as pessoas vão se esconder nos buracos. E disseram: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O sexto selo tem... Olha lá, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? O sexto selo tem alta convergência com as sete trombetas, que fala aqui para destruir os que destroem a terra. Nesse caso aqui, o texto da trombeta diz assim: os que destroem a terra. Aquelas pessoas não contribuíram. Interessante que hoje no mundo fala assim: não, temos que salvar o planeta, temos que salvar o planeta. Mas no final, muita gente que quer salvar o planeta vai ser destruído por Deus, porque foi um contato entre os que destroem a terra. Tá? Então, eventos, né? Eventos que vão acontecer na sétima trombeta. O reino do mundo vai passar a ser de Jesus Cristo, as nações estariam iradas, e é o momento em que haveria o juízo, né? O juízo dos mortos, naquele contexto de receber galardão para os seus servos, os profetas. Eu vou ler essa nota aqui do estudo. As palavras de São João, no sentido de que abriu-se
o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, fecha aspas, descrevem um lugar santíssimo, pois era ali que a arca estava. Foi ali que Jesus entrou ao se cumprirem os 2.300 dias, em 1844, o que nos permite entender que, a partir dessa época, entramos no período da sétima trombeta. Quando Cristo sair do lugar santíssimo, terão terminado o juízo investigativo, a sua obra mediadora e o tempo da graça, e terão lugar as bodas do Cordeiro. Em realidade, no Apocalipse, se fala de duas ceias. Uma é a grande ceia de Deus, que se refere ao castigo dos ímpios, e a outra é a ceia do Cordeiro, que se refere à recompensa dos fiéis. E a segunda pergunta: que conotação tem a grande ceia das aves convocada por Deus para os que recusaram a graça salvadora de Cristo? Apocalipse 19, versículo 11 até 21. Apocalipse 19, 11 a 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no solo e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, de forma figurada, com essa linguagem bem colorida aí de um líder, né, montando um cavalo, mostrando que ele é poderoso, da sua boca sai uma espada que vai ferir as nações, e que o seu manto está tingido de sangue, que ele saiu, né, de forma poderosa, representando Jesus Cristo. E depois ele fala assim: olha, convida os abutres, convida as aves do céu, porque eu vou dar um banquete e vai ter carne de todo tipo de gente. Por quê? Porque a volta de Jesus Cristo vai vir, vai matar, né, toda a humanidade que não estiver preparada. Porque o que acontece? Satanás, ele está arregimentando o mundo todo para enfrentar Jesus Cristo em sua segunda vinda. Tá? Jesus Cristo não vai ser bem recebido, eles vão estar armados aqui para tentar impedir ou derrotar a volta dele. Então, isso daí é uma cena de conflito e ele vai vencer. Tá? Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército.
Então a gente frequenta o meio religioso, fala sobre a volta de Jesus Cristo vai voltar com milhares de anjos, né? É uma visão assim daqueles, né, como profeta que falava assim: este é o nosso Deus a quem aguardávamos e eles esperávamos. Porém, no mundo, ele vai estar congregado para pelejar. Também também conhecido como, se não exatamente, mas é o tal do Armagedon, né? Que também já tipifica o Gog e Magog depois do milênio. O mundo vai se reunir. Então eles vão pelejar contra Deus, achando que estão fazendo uma coisa boa, que Satanás vai iludi-los. Né? Envia espíritos imundos semelhantes a rãs, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o objetivo de pelejar, né? De lutar contra aquele que está sentado na nuvem, né? Contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no final, aí vai ser uma batalha e Deus vai eliminar o mal. Satanás ele está tentando arrebanhar o mundo inteiro para jogar para uma guerra perdida, sabe? Para ser massacrado, é bucha de canhão, jogar a humanidade contra Deus. E por não aceitarem a verdade, por não amarem a Deus, eles vão participar, né? Vão ser destruídos nesse evento final aí. E tudo isso tá revelado aqui no Apocalipse. Muito bom. E sobre as bodas do Cordeiro, né? Nós vamos entrar agora. Quem é a noiva com quem o Cordeiro se casará? Apocalipse 21, versículo 9 e 10, e outros textos aqui do capítulo 19, e eu vou ler aqui também. Apocalipse 21, versos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Nesse contexto do Apocalipse aqui, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, é uma cidade chamada Nova Jerusalém. E ele vai receber essa cidade. Não sei exatamente, porque Deus ele já está lá, né, nessa Nova Jerusalém, mas vai ter uma cerimônia de ele receber essa cidade. Não sei se vai representar uma nova fase de governo com todas as pessoas que vão estar lá, né, nessa vitória final sobre o mal. Mas, enfim, o Apocalipse fala: a Jerusalém Celestial é a esposa do Cordeiro. Então, é isso que é. Tá? Se puder ler o versículo 1 e 2 também. 21, 1 e 2? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Isso. Então, a cidade vinha da parte de Deus, ataviada como noiva, enfeitada como noiva. Nova Jerusalém, cidade santa. Essa cidade santa, ela, depois do milênio, vai acabar vindo aqui para a Terra. Mas Jesus Cristo vai recebendo uma cerimônia. Apocalipse 19, versículos 7 e 8 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, eu chego a entender que Jesus Cristo vai receber a cidade com os santos salvos, tá? Aí vai ter uma cerimônia. Ele vai receber uma cidade cheia de gente salva. Vai ter uma grande ceia lá, vai ser uma coisa espetacular.
Quem viver, verá. Né? Quem viver e fizer a vontade de Deus, vai ver e vai experimentar isso daí. Muito bom. E quando se manifestou o interesse de Cristo por sua igreja? Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, antes da criação, Deus já tinha previsto que poderia acontecer e já predestinou a gente para sermos dele. Ou seja, quando Deus fez Adão e Eva e a humanidade, ele já fez para ser de Jesus Cristo. Ele vai ser nosso líder e nós vamos ser o rebanho dele. Deus nos fez para ele, né? É o que está escrito aí. Antes da fundação do mundo já fomos feitos para ele. E alto propósito, tá? Santos e irrepreensíveis. A gente tem que ter um procedimento impecável, hein? Procedimento digno, né, dos filhos de Deus. E se tiver pecado, tem que pedir perdão. Temos uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta aqui falando se a cidade, o alimento é tudo simbólico. Então, a nossa linha aqui é de que a cidade é real. Tem uma cidade mesmo lá. É descrita as medidas, é descrita as portas. Tá? Essa cidade não simboliza outra coisa, não. Essa cidade, ela existe mesmo. Se fosse uma mulher, a gente diria que aquela mulher é símbolo de um povo, mas a cidade, por exemplo, se tivesse a Jerusalém terrestre, é símbolo da Jerusalém celestial. Mas aqui nessa parte final do Apocalipse já é o cumprimento, já não é mais profecia, já vai ser a concretização de toda a história do plano da salvação. Então ali, aquela cidade ali que fala em Apocalipse 21, tá? Vi novo céu, nova terra. Isso aqui é o novo céu, nova terra mesmo, ele vai fazer outra. Versículo 9. Então veio nos 7 anjos, mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito, né? E me mostrou a santa cidade que descia do céu da parte de Deus, que tem a glória do seu... Aí vai mostrar aqui o fulgor, a cidade, tudo, tá? Então, essa Jerusalém aqui é real mesmo, tá? Não é simbólica, não. E a parte do alimento, né? A parte dos reis, carne de rei. Assim. Essa parte das aves que vão voar para comer carne de comandantes é uma parte mais simbólica que eles vão ser mortos e vão ser largados para lá. Né? As aves que vão comer é uma forma de provocação. Assim, pode chamar tudo aí, porque vai ter defunto para todo lado. Bom. Eu acho que não vai ter urubu para comer todo mundo, não. Eles vão virar esterco na face da terra aí. E vamos para a quinta pergunta agora. Quando se concretizou o compromisso matrimonial? Tá. Quando se concretizou? Oséias 2,19 e Gálatas 4,4. Tá. Vou ler Oséias 2,19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Isso, despojar-te-ei em justiça e em juízo. Tá? Quando se concretizou o compromisso matrimonial? Bom, Jesus Cristo, quando se ofereceu em sacrifício, ele criou as virtudes, né, para o processo da salvação. E durante o juízo, foi escolhido um a um as pessoas que iam fazer parte do reino dele. Tá? Então, quando Deus enviou seu filho para salvar o mundo, é uma forma de responder
Gálatas 4:4 fala assim: vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, quando se concretizou, podemos dizer assim, na ressurreição de Jesus Cristo, tá? O compromisso ali ficou e aí foi... Olha lá, tem um comentário aqui. Em Cristo fomos escolhidos desde a eternidade. Durante os tempos do Velho Testamento, as bodas foram anunciadas, mas quando Jesus se encarnou, que se concretizou o compromisso da parte do Senhor. Tá? Então Jesus Cristo nasceu como ser humano, apresentou o sacrifício, ressuscitou dentre os mortos. Então ali estava, da parte de Deus, o compromisso foi selado, né? Aí só é uma questão de tempo que a gente está aguardando até que ele ponha tudo debaixo dos pés dele, porque o mal ainda está aprontando aí, mas o mal vai ser destruído. Amém. E estamos indo agora para a sexta pergunta. Qual foi o dote que nosso Senhor Jesus Cristo pagou para ter o direito de receber sua igreja como esposa? 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso, então a gente foi resgatado mediante o sacrifício de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ali na morte de Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam se sacrificando, porque é um sacrifício entregar o Filho, né? E é um sacrifício o Filho morrer crucificado daquele jeito, carregando os pecados da humanidade toda. Então Deus entregou seu próprio sangue, sua própria vida, para que a humanidade um dia pudesse estar no reino dele. Caso contrário, seria só uma história. Olha, Deus criou uma vez um tipo de criatura chamado ser humano. Tem umas filmagens aqui, mas não são, é uma extinção. É uma raça extinta. Mediante a obra de Jesus Cristo, a nossa raça não será extinta. Nossa raça será eterna, vivendo junto com Deus na cidade dele. Porque ele quis fazer isso. Isso aí é uma revelação. Ele que falou que quis fazer isso e vai fazer, e é um privilégio, né? Privilégio da gente aqui. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei e sacerdotes. Então fala aqui, e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Gente, é uma satisfação aqui receber o Elias e a Simone. A gente viu que eles entraram online. Então, Elias e Simone, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui comentando a questão número 6, dizendo que Jesus Cristo pagou o dote, né, para receber os seres humanos em casamento, diz assim, a aliança, né, que nós vamos ser dele. Nós somos dele pela criação e pela redenção, pelo sacrifício que ele pagou. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer um comentário agora dessas questões, a partir da 7 aí. Vou fazer a pergunta aí para vocês. Que faria o Senhor durante o período de preparação de sua esposa, a igreja? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá, né? Vamos pedir a Lília, então, para ler São João 14, 1 a 3? Sim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que lindo, né? Esse texto aí é um texto que é muito lindo, nos conforta, nos dá esperança neste mundo fatídico, né? E o que o Senhor está fazendo lá no céu preparando o lugar para nós, né? Jesus, ao morrer na cruz, ao subir, né? Voltar para o trono, ele disse que não queria nos deixar para trás, mas era preciso que ele subisse por este período. E então que ele estaria preparando um lugar para nos levar. E quando esse lugar estivesse pronto, creio eu que já está, ele retornaria para nos buscar. E essa é a nossa certeza e esperança de que viveremos num mundo melhor. Viveremos para sempre sem dores, sem sofrimento. E enquanto ele está preparando o lugar para nos buscar, porque somos a noiva dele, nós ficamos o Espírito Santo é que nos ajuda, o Espírito Santo ele está ao nosso lado, ele leva as nossas orações, né, para até a Deus, onde Jesus intercede por nós. E que legal fazer parte desse povo que sabe que a casa há um lugar preparado para nós, né, onde sairemos dessas dores, dessas tribulações. Amém. Amém. Obrigada por tudo. Queria aproveitar também esse contexto dessa pergunta para comentar uma pergunta aqui do como saber. A gente fica muito feliz quando as pessoas participam aqui da live, às vezes mandam um comentário ou outro, né? A gente até gostaria de colocar eles online aqui, eventualmente se alguém se sentisse à vontade. Mas ele pergunta assim, como é simbólico ou não? Como saber se é simbólico? Seria uma pergunta assim, como que eu sei que a linguagem do Apocalipse é simbólica? E aí eu vou aproveitar essa fala. Jesus Cristo, quando ele está falando assim, que ele na casa do Pai tem muitas moradas e que ele vai preparar lugar, ele não está falando de forma simbólica. Ele está falando numa conversa com os discípulos. Então ali você vê que na própria linguagem não tem elementos de simbolismo. Então a gente sabe que o Apocalipse ele fala de uma cidade, a cidade é aquela mesma. Então a cidade de Jerusalém histórica, ela é símbolo de uma cidade que é a verdadeira. Tá? Então você sabe que aqui estava na terra era a realidade objetiva, e aqui está no céu é a realidade lá no céu. O santuário é a mesma coisa. Tinha um santuário na terra que era um modelo de um santuário no céu. Então, no Apocalipse tem muitos símbolos de coisas assim, vi um animal com 7 cabeças e 10 chifres. E a gente, lá do livro de Daniel, a gente sabe que essa linguagem é figurada que representam reis ou reinos. Então, numa boa parte da profecia, você sabe, por exemplo, Jesus é chamado de o Cordeiro. Isso aí não é bem um símbolo, mas é mais uma figura de linguagem. Tem uma ligação mais direta. E tem outras coisas. O mar, onde a besta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A Bíblia tem a chave para você pegar um símbolo, ver o que significa. Foge totalmente fora o contexto aqui, amigo. O tal do... como saber, voltar em toda a simbologia do curso, porque nós estamos na lição aqui, nós estamos na lição 24 já. Tá? Então, assim, você precisa ter um pouco de intimidade com o Apocalipse, com a profecia apocalíptica, que envolve Daniel também. Então, assim, aos poucos você vai vendo que você vai se acostumando com o que é real e com o que é simbólico. Tá? Em alguns casos é mais difícil fazer essa diferença. Mas nesse caso da cidade, que nós estamos estudando hoje aqui, a sétima trombeira, tá? Isso aí já é mais pacífico. Tá? Muito obrigada. Pode o Elias também, fica à vontade. E o interessante é notarmos aí que quando o João estava preso na ilha de Patmos, que quando estava escrevendo esse livro, essa revelação de Jesus Cristo, ele escrevia dessa maneira
Porque se ele escrever assim, numa linguagem para nós, numa linguagem hoje, assim, para nós, essa carta não sairia lá de dentro, ela seria queimada. Então Deus usou João ali daquele jeito para ele escrever daquele jeito. Aí as pessoas olhavam aqui e João pedia que levasse as cartas, né, para o povo, e eles levavam. Nossa, esse João está ficando doido mesmo. O que ele está escrevendo aqui? Coisas biruta, é maluco mesmo. Então Deus ele sabe fazer as coisas muito certas. Então hoje ele deixou para nós esse entendimento de que quando nós estudássemos a Bíblia e víssemos ali a simbologia, o significado dos figurados ali, né, da Bíblia. Então o Apocalipse realmente ele é tudo figurado ali, mas é tudo verdade. Ele é verdadeiro, né? Sim, figurado em partes, né? Tipo a pergunta agora que foi falado, né? Sobre Deus está preparando um lugar para a sua esposa, a igreja. Nós somos comparados à esposa. Por quê? Porque ele disse que o homem precisa cuidar de nós, nos amar como ele ama ao mundo. E a igreja sou eu e você, somos nós. E aqui não é simbólico. Por quê? Porque nós sabemos do milênio, já fomos estudar o milênio. Nós precisamos de um lugar para passar o milênio. São 1000 anos. 1000 anos lá no céu para depois descer a Nova Jerusalém. Então, nós precisamos de um lugar. E é este o lugar que o Senhor está preparando. São quartos? Não sabemos. São casas? Não sabemos. Nós sabemos é que queremos estar lá e o Senhor está preparando o lugar. Lá vai caber todos que queiram ir, entendeu? Espero que a pessoa tenha entendido, né? Nós estamos o máximo possível demonstrando para ela que na Bíblia se explica, né? E esta parte em que eu falei do lugar, sim, esta parte ela não é simbólica, ela é uma parte verídica onde o Senhor está preparando, já preparou, né? Onde Jesus irá vir nos buscar e nós precisamos de um cantinho. E lá será o nosso lugarzinho preparado para depois descermos e aí sim termos nossas casas aqui na Nova Jerusalém, na Terra Renovada. Muito bom. Estamos indo para a 8ª pergunta. Elias, você podia responder essa para a gente, por favor? Que inclui a preparação da igreja para o encontro com Cristo, o esposo? Aqui nós temos 3 versículos aqui da Bíblia aqui. Lê para nós, Lília. Romanos 3:24, depois o 3:31, depois Apocalipse 19, 7 e 8. Aí nós vamos ver o que a Bíblia vem falando sobre nós, sobre essa pergunta aqui, né? O que inclui, né, a preparação da igreja. Quer dizer, a igreja, como a Simone disse, somos nós, é o povos. Aí você fala muito, vamos à igreja. Nós vamos ali num templo, né, que quando está todo mundo reunido se torna uma igreja viva, que somos o povo de Deus, né? Certo. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E tem aqui Apocalipse 19, versículos 7 e 8, que diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui nós vemos, né, a Bíblia é muito bem clara. A Bíblia ela mostra todos os detalhes. E no momento que estudamos ali toda a Bíblia, ali ponto por ponto, vírgula por vírgula, e ali, né, quando já até foi feito um estudo sobre como se deve ler a Bíblia e ver ali todos os detalhes, nós vemos como nosso Deus ele é maravilhoso. Então, por que muitas vezes as pessoas tiram coisas da Bíblia e acrescentam da maneira deles? Acho que eles querem fazer da maneira mais fácil. Mas mais fácil do que Deus deu para nós, detalhado, muito bem detalhado. E aqui vem falando, somos justificados que gratuitamente por sua graça. Qual é a graça?
Qual é essa graça? Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu essa graça. Ele nos resgatou, livrou-nos do pecado. Basta que nós nos confessamos diretamente a Jesus Cristo para que sejamos perdoados. Então essa graça é maravilhosa, né? Então a graça de Deus mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós? Satanás ele tentou Jesus de tudo quanto é maneira para que ele cedesse. Você está vendo tudo isso? Quando Jesus estava ali no penáculo ali em cima, ali, está vendo tudo isso? Se você prostrar diante de mim, te dou tudo isso para você. Quer dizer, Deus, ele entregou tudo na mão do homem, tudo, tudo, tudo. E o homem entregou na mão de Satanás. Aí Jesus teve que voltar a este mundo, vir a este mundo, morrer por nós, para resgatar aquilo que já era seu. Então, hoje, nós somos criaturas, realmente, novamente, de Deus, porque Ele nos resgatou. E essa graça, ela é gratuitamente. A única coisa que eu tenho que fazer é me colocar à disposição de Jesus Cristo, entregar minha vida para Ele, para que eu tenha essa graça em nossas vidas. E aqui vem falando, a fé não anula a lei de Deus. Então, esse é um versículo muito bem claro, que a lei de Deus nunca foi anulada. Se elas são 10, são 10. Jesus poderia ter falado, meus filhos, agora, meus queridos, agora não precisa ser mais 10. Aí, naquele momento que ele fala assim, agora são 2. Mas os 2 são 10. É uma conta, se olhar assim, mas 2 são 10. Porque nós vemos ali que os 6 primeiros são o quê? Os 4 O amor ao próximo. Não, os 4 primeiros... Amor a Deus. Amor a Deus. Os últimos 6... Amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, se você junta 4 mais 6, 10. Que se tornou 2, tornou-se 10. Então, nós vemos que nada foi anulado. Nada podemos acrescentar. Porque o Apocalipse, quando lemos ali, se nós acrescentarmos ou tirarmos alguma coisa deste livro, Deus ele vai acrescentar os seus flagelos em nossas vidas. Misericórdia. Vamos sair fora dessa ira de Deus. Vamos nos colocar à disposição de Deus. Né? Então nós vemos aqui que nós temos aqui também as vestes de linho finíssimo, que são o quê? Os atos de Jesus. Justiça. Os atos de justiça dos santos. Então nós vemos, né, como Jesus, ele é maravilhoso para conosco. Ele nos purificou. Ele deu a sua vida, deu o seu sangue na cruz para nos purificar. Então a Bíblia, ela é clara, muito clara. Mas para que ela seja clara na sua vida, não tem como você pegar a Bíblia como um livro qualquer. Primeiramente, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, hoje, ele que nos dá essa sabedoria. É ele que nos ajuda. É ele que faz nos compreender. Porque, ai de nós tentarmos falar por nós mesmos. Nós iríamos só falar besteiras. Mas, meus queridos, vocês podem olhar tudo que está sendo falado. Aqui vocês podem olhar versículo por versículo. Vocês podem analisar, depois vocês podem ver a live. Ali está tudo dentro da Bíblia. Nós colocamos o que a Bíblia vem falando, o que a Bíblia pede, que nós ensinamos para as pessoas. Então nós estamos aqui a seu dispor para falarmos das Escrituras. Muito bom. Obrigada, Elias. A nona pergunta, Simone, você poderia responder? José, pode responder a sua 10ª? Tá bom, tudo bem. Então, antes de deixar as cortes da glória, depois de terminada a intercessão, Jesus se apresenta ante o Pai e recebe o domínio, a glória e o reino. Que anúncio se fará então? Vamos ler, recapitulando, né, Daniel 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A gente já estudou esse texto, a gente já estudou esse tema, já estudou o juízo, né? Jesus Cristo vindo fazer parte do juízo. E aqui faz uma associação, tá, direta entre o processo do juízo, entre a participação do Filho do Homem, de Jesus Cristo, do juízo, que ele dirige-se a Deus, tá? E ele recebe, olha lá, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui faz uma associação entre a fase do juízo e o recebimento do reino. Então a gente diz assim que no juízo ele vai receber a cidade e vai receber os súditos do seu reino. Porque as pessoas que forem aprovadas no juízo são aquelas que ele vai vir ressuscitar, vai vir trazer o galardão, ou vai vir transformar, né? Que estiver vivo vai transformar numa abrir e fechar de olhos. Então é esse processo de juízo que vai materializar, né, o grosso de quem vai ser salvo e quem ele vai receber na vinda dele. E que anúncio que se fará então? Que está em Apocalipse 19:7. Eu vou ler aqui. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, tão logo ele receba a noiva, vai ter a festa, né? Vai levar para a casa do pai e na casa do pai vai ter a festa. É isso. Simone, você poderia ler, por favor, a nota que está da pergunta 9? Sim. Os primeiros 8 versículos do capítulo 19 de Apocalipse transcrevem um gozo sublime e uma alegria espetacular, com aleluias e louvores ao Cordeiro, que venceu e recuperou todos os poderes usurpados pelo inimigo. Acabou com as artimanhas e instrumentos de Satanás, e havendo reivindicado a Deus perante o universo, vem ao encontro de sua igreja, com quem haverá de unir-se para sempre. Então nos levará para a casa do Pai, onde terá lugar a grande ceia das bodas do Cordeiro. Sem dúvida será a maior e mais emocionante festa havida no universo. Pensando neste dia, Jesus declarou, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber, novo, no reino de meu Pai. Está em São Mateus 26, 29. Muito obrigada. E agora, para a última pergunta, Simone, você pode ajudar a gente, né? Sim. De acordo com a revelação de Deus, quem são os bem-aventurados? Ok, alguém chamou no portal, tem sempre aquele do trabalho da Adra, né? Uhum. Deixa eu pôr. Então, vamos lá. Leia para nós Apocalipse 19, 9 e também Apocalipse 22, 17, 20 e 21. Você e José podem ler também, né? Uhum. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém.
Vem, Senhor Jesus. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, quem são os bem-aventurados que irão entrar nesta ceia, na nova, na festa, na boda do Cordeiro? Aqui vem dizendo bem claro, são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Todos que aceitam o convite das bodas do Cordeiro. Mas preciso fazer um parêntese. Nem todos querem, nem todos estão querendo entrar, mas todos são convidados. Aqui não diz classe, aqui não diz placa de igreja, aqui diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia é um convite, e neste convite o Senhor convida todo o universo. Ele ama todos ele ama. E a vontade dele é que todos se arrependam e aceitam este chamado. Agora é o momento. Como sempre nós dizemos, né? Nós sempre estamos ajudando as pessoas que não entendem, as pessoas que talvez não saibam, que talvez nunca tenham estudado a Bíblia ou até o Apocalipse, tenham medo, né? E aqui vem dizendo também que quem está ouvindo, venha. Quem aceita o perdão de Jesus, venha. Se você tropeçou, pecou, caiu, mas se arrependeu e aceita, venha. E é o Espírito Santo, ele foi deixado na terra para nos ajudar a encontrarmos o caminho. Ele é a luz neste caminho, onde nós vamos entendendo. Hoje nós estamos falando para vocês, porque um dia também nossos pais entenderam, e nós que nascemos na fé. Agora, aqueles que aceitaram e já estão ensinando também, um dia o Espírito Santo falou com eles também. Então, todos venham. Se você tem sede da água viva, que é Jesus, venha, que você terá. E quem quiser tomar de graça também desta água, venha também. Venha para as bodas do Cordeiro. Aqui é o convite, é o grande finale, né? O grande convite, o grande final, onde se é convidado todos a vir. Se você acha que para você ainda não há jeito, assim, enquanto a vida, a esperança, a chance, desde que você ouça o Espírito Santo e coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se há pecados adormecidos, deixe-os e venha. Se há algum pecado carnal, alguma fraqueza na carne, deixa e venha. É hora de nos achegarmos, pois já está pertinho. E para a conclusão, gostaria que Lília lesse para nós Atos 2, 41 e depois o 47. Atos 2, 41. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o Atos 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Viu que coisa linda? Se você se arrepende, pede o seu batismo para que você seja lavado, para que você morra para este mundo e ao levantar das águas você se torne uma nova criatura. Você também é aquele que está contado no dia a dia dos salvos. O Senhor, a cada dia, ele vai contando os salvos. Ele vai dizendo, olha, aqui é o lugar deste, aqui é o lugar de João, aqui é o lugar de Fernando, aqui é o lugar de Maria. E assim ele vai colocando cada um que chega ao arrependimento nos seus lugares lá nos céus. Eu não quero que ninguém tome meu lugar. Já pensou que triste? O Senhor ter que chegar e falar assim, olha, quero o lugar de fulana, só que este lugar vai ser ocupado por Beltrana. Não é legal, não é bom. Melhor, não existe nem palavras para dizer o quão péssimo é isto. Então, hoje, vocês que estão nos ouvindo, vocês têm chance. Nós que estamos falando para vocês, também temos chance todos os dias. Mas talvez vocês pensem assim, como assim? Somos pecadores. A única pessoa que se tornou humana, que andou nesta terra e não pecou, foi Jesus. O único. Não há ninguém. Por isso, ele é o meu e o seu Salvador. Enquanto a chance, venha. Você que está aí ouvindo do outro lado, você que irá ouvir um dia,
que está pensando assim, não dá mais. Dá sim, venha, vem para o lado daqueles que querem fazer parte das bodas do Cordeiro. Aceite ser batizado com uma condição. Vá para a igreja mais próxima, que fale de Gênesis e Apocalipse. A igreja que não tira e nem acrescenta nada. Como está escrito, como o próprio Deus pediu ao instruir os apóstolos, os profetas que escreveram a Santa Bíblia, para não tirar nada e nem colocar nada. Então você saberá qual a placa. Mas eu posso te dizer, vá para a igreja adventista mais perto, adventista do sétimo dia, mais perto de sua casa. Entenda tudo que o Senhor tem falado para você e também se batize. Se batize nas águas e se torne um novo homem e uma nova mulher. Que o Senhor possa te abençoar e abençoar a cada um de nós. Amém. Amém. Então, gente, isso que a Simona falou é muito importante. Você vem assistindo o curso, vem aprendendo, Deus tem falado ao seu coração. Esse texto aqui de Apocalipse 22:17 fala: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito é Deus chamando. A noiva é a Nova Jerusalém, como se ela tivesse... Aqui é uma linguagem figurada, como se a cidade estivesse falando, né? Venha, vem fazer parte venha ser súdito, venha ser membro, venha viver aqui comigo. Aquele que ouve, diga vem. Tá? Você está ouvindo o Evangelho, você também começa a chamar os outros. Essa palavra fez sentido no nosso coração, nós estamos te convidando. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, você fez o curso, aprendeu, né? Deus falou ao seu coração. Você não pode deixar passar essa impressão sem que você tome a decisão de se batizar. Tá? E a decisão de hoje é: desejo ser batizado como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, fazendo parte do povo de Deus, aguardar a volta de Jesus Cristo, né, contribuindo também para que outras pessoas façam parte desse povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, aqui está o convite para que você venha fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bom. E o estudo da semana que vem será sobre "E tem a fé de Jesus", que é esse texto que o José acabou de falar. E será o penúltimo estudo do Apocalipse, tá? Então, não pode perder por nada. E se você já perdeu algum estudo, volte na playlist do canal, aproveite e veja muitos estudos que nós já gravamos. Existem shorts que você pode compartilhar com a palavra de Deus para os seus amigos. E eu gostaria muito de agradecer a participação da Simone e do Elias, que conseguiram entrar na live, mesmo depois de uns problemas técnicos, né, com o computador, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. E muito obrigado a todos que estiveram assistindo, ao Ézer, ao Caleb e a outras pessoas que apareceram. Que Deus os abençoe e tenha uma semana melhor do que essa que foi, né? E o Espírito Santo conforte o coração de cada pessoa aqui e de seus familiares. Muito obrigada, pessoal. E o Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser. Gratidão. Tchau, tchau. Bye, bye. E aqui,